E aí, para o segundo exemplo, então, o segundo exemplo fala assim, ó, o gráfico a seguir representa a relação f de x igual a 3t, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos, tá? Então, a gente vê o gráfico aqui, o tempo está na horizontal e o consumo está na vertical. Aí ele faz assim, ó, analise o gráfico e responda. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então vamos resolver esse exercício. Então ele fala assim, ó, ele deu a função, né, ó, que é f de x igual a 3t. Lembrando que aqui é o consumo, f de x é o consumo de água e o t é o tempo. No exemplo, ele quer saber qual é o consumo. Então, ele quer saber o f de x, ó. E em quanto tempo ele quer saber? Em 2 minutos. Então, no lugar do t, eu troco por 2. Fazendo a conta, f de x dá 3 vezes 2, 6. Qual que é a unidade que eu uso? Ó, lembra lá que está aqui falando metros cúbicos. Tudo bem? Então, consegui achar aí. Vamos para o item B. O item B, a pergunta é: em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Então vamos lá, nós vamos utilizar a mesma fórmula, né? Só que agora o que ele quer saber? Ele quer saber o tempo. E ele deu o que? O consumo. Quanto que é o consumo? Tá aqui, ó, 210. Então eu ponho 210 igual a 3t. Faço a conta, fica t igual a 210, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 210 dividido por t, 210 dividido por 3 dá 70 minutos. Esse era o nosso exemplo 2 aí, ok? Agora nós vamos fazer o exemplo 3. Então, vamos prestar bem atenção no exemplo 3, pessoal. Calcule a taxa de variação da função apresentada no gráfico abaixo. Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar, isso aqui é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta, tá? Então, toda vez que tiver uma reta, a gente fala que é uma função de primeiro grau. Ele quer saber a taxa de variação. Então, vamos lá. Então, a função de primeiro grau ela é dada por essa fórmula aqui, y a vezes x mais b, tudo bem? Esse a e esse b, eles são chamados de coeficientes. Então, vamos lá. O a gente sempre vai chamar ele de coeficiente angular, que é igual à inclinação da reta, tá? Então, coeficiente angular e ele tem o mesmo significado que inclinação da reta. E o b é sempre chamado de coeficiente linear, tudo bem? E a letra x é a variável que a gente está trabalhando. Lembra lá que para ser função de primeiro grau, o expoente é 1. Precisa sempre ser x no exercício, professor? Não, pode ser outra letra, tá? A gente pode usar, igual a que a gente estava usando no outro exercício, f de x igual a 3 vezes t. Então, o t, que era a função de primeiro grau, porque tinha expoente 1, tá ok? Para calcular o coeficiente angular, na verdade, a gente vai calcular a taxa de variação. Nós vamos usar a seguinte fórmula, tá? Vocês vão usar. A gente pode chamar o coeficiente angular de m ou de qualquer letra que vocês queiram. A gente vai usar essa fórmula. y2 menos y1, x2 menos x1. O que significa isso, professor? A gente vai escolher dois pontos. Quaisquer dois pontos naquele gráfico que a gente tem. Então, vamos lá. Então, olhando aqui, eu tenho esse ponto aqui, correto? Eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou colocar as coordenadas dele, tá ok? Ó. Então, para mim saber a coordenada em x, eu rebato em x. Quanto que é a coordenada de x? 3. E quanto que é a coordenada de y? Eu rebato aqui, é 3. Tudo bem? Vou pegar um outro ponto qualquer. Eu vou pegar esse aqui, ó, que está aqui, tá? Vou pegar esse outro ponto aqui.
Se eu rebater em x, a coordenada dele é 2. Se eu rebater em y, a coordenada é 1. Verificado esse ponto, a gente vai substituir aqui, ó, para fazer o exercício 3 aqui embaixo, tá vendo? Então vai ficar, se eu estou usando esse ponto aqui, certo? Então eu vou chamar esse ponto eu vou pegar esse ponto, qual que é a segunda coordenada dele? 3. Então venho aqui e substituo por 3. Menos, que é da fórmula. Quanto que é a segunda coordenada desse ponto? 1. Passo o traço embaixo. Se eu estou trabalhando com esses pontos, qual que é a primeira coordenada desse ponto? 3. Menos, quanto que é a primeira coordenada desse aqui? 2. Resolvendo essa conta, vamos lá. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, a taxa de variação dessa reta aqui, dessa função, é 2. Que, na verdade, esse 2 também é chamado de coeficiente angular. Professor, poderia ter pegado outro ponto? A gente poderia ter escolhido outro ponto. Vamos pensar se a gente fosse escolher, ó, esse ponto aqui, ó. Vou escolher esses dois pontos aqui. Vamos ver se o resultado vai ser o mesmo. Vamos lá. Se eu pegar esse ponto aqui, a coordenada dele é 1 em x, ó. E quanto que é em y? Menos 1. Vamos lá. Esse ponto aqui, se eu rebater em x, ele vale 0. E quanto que ele vale em y? Olha, vale menos 3. Tudo bem? Aplicando a mesma fórmula que a gente tem aqui, ó. y2 menos y1, x2 menos x1, nós ficaríamos com o quê? Olha lá, o y2 desse ponto aqui, ó. Vamos lá. Quanto que vale? Menos 1, certo? Menos, quanto que vale o y2 desse ponto? Ó, vale menos 3, a gente coloca entre parênteses. Quanto que vale o primeiro ponto aqui? A primeira coordenada desse ponto? 1. Menos, quanto que vale a coordenada desse? 0. Vamos fazer essa conta aqui, ó, embaixo. Eu faço a regra de sinal aqui, vai ficar menos 1, menos com menos, mais. Dá 3. E aqui 1 menos 0. Resolvendo isso aqui, ó. Devo 1 e tenho 3 para pagar, eu fico com 2. 1 menos 0 é 1. 2 dividido por 1 deu quanto, gente? Ó. Tá? Então eu poderia escolher quaisquer dois pontos desse gráfico aqui que eu conseguiria saber essa taxa de variação, que nada mais é que o coeficiente angular dessa reta. Tá? E agora vamos fazer o último exemplo aí dessa lista. O último exemplo fala o seguinte: em uma determinada loja, o salário mensal de um vendedor é de R$240. Além disso, ele recebe R$12 por unidade vendida, tá? A letra A, o que ele quer saber? Expresse o ganho mensal S desse vendedor em função do número de unidades vendidas. Então, vamos lá, vamos ver como vai ficar esse exercício. Então, eu sei que o salário dele eu vou representar pela letra S. O que acontece? Pelo número de unidades que ele vende, tudo bem? Aí, o que o exercício fala? Que ele recebe R$12 por unidade. Então, pergunto para vocês, se ele vender uma unidade, ele ganha R$12. Se ele vender duas, ele ganha 24. Então, eu sei que o 12 vem aqui na frente do U. Por que o 12 vem na frente do U, professor? Porque eu consigo, para cada unidade que ele vender, eu consigo saber o valor que ele está recebendo, certo? Se ele vender 2 unidades, eu troco o U por 2, eu sei que ele vai receber 24. Se eu trocar o U por 3, ele vai receber 36. Só que ele tem um salário fixo, que ele fala aqui, ó, de 240. Significa que ele ganha pelo que ele vender da unidade, mais R$240. Então, essa é a função. Para que serve essa função? Para saber, né,
o quanto ele vai receber no final do mês. O que que faz, que faz ele receber um salário maior? Quanto mais ele vender unidades, né? Tudo bem? Esse era o item A. No item B, vamos lá, o item B do exercício. Ele fala assim: quantas unidades ele deve vender para receber um salário de R$ 700? Então, vamos lá. Então, ele fala que o salário dele é R$ 700, então eu troco o S por 700, igual a 12 unidades mais 240. Tudo bem? Então, eu sei que ele vai receber num determinado mês R$ 700. Eu quero saber quantas unidades ele vendeu. Resolvendo essa equação é simples, vai ficar 12 unidades. Posso tirar a vírgula, professor, e o 00? Posso, gente. 12 unidades é igual a 700 menos 240. 12 unidades. 700 menos 240, vamos fazer aqui, ó, do ladinho aqui, quem tiver dúvida, ó. 0. 4 não dá para 0, pega emprestado aqui. 4 para 10, 6. 2 para 6, 4. Então, 460. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui, fazendo a divisão na calculadora, dá aproximadamente, vamos lá, 460, ó, dividido por 12, ó, dá 3, dá 10, sobra 100, dá aproximadamente, ó, aproximadamente 38 unidades, tudo bem? Então, para ele receber um salário de R$ 700, ele tem que vender mais ou menos 38 unidades. E no último, que é a letra C, agora a pergunta é diferente. Ele fala: qual será o salário ao final do mês se ele vender 50 unidades? Então, agora aqui, o que vai acontecer? A gente vai usar a mesma fórmula, tá? Só que agora ele fala qual é o salário se ele vender quantas unidades? 50. Então, no lugar da letra U, eu vou trocar por 50. Vai ficar 12 vezes 50 mais 240. Posso tirar a vírgula, professor? Pode. Então, vamos lá. 12 vezes 50. Eu posso fazer dessa forma, né? Ó, 12 vezes 50. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Abaixo 0. Então, dá 600, né? Que foi a multiplicação, mais 240. Então, o salário é R$ 840. Então, se ele vender 50 unidades, 840. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida estaria à disposição de vocês lá no Google Class e também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou passar a atividade hoje para a nota. Muito obrigado.